galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. Hoje o caso que eu decidi trazer para vocês é sobre a Amber Tuccaro, que é uma jovem que ela desapareceu há muito tempo atrás e o corpo dela só foi encontrado algum tempo depois também. E a princípio acredita-se que o caso dela não foi tratado com seriedade. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Gente, eu sei que hoje eu estou num cenário um tanto quanto diferente, que eu também passei algumas semanas sem trazer vídeo pra vocês. Quem me acompanha pelo Instagram ou até está acompanhando as coisas que eu posto aqui na comunidade já tem uma ideia do que está acontecendo. Eu estou em mudança, eu coloquei a internet recentemente na casa nova, porém agora a gente está pintando, então nesse momento eu não estou na minha casa ainda. E enfim, como tava uma loucura sem internet, com tudo bagunçado lá, pintando, chegando móveis, então tá muito louco, foi por isso que eu não gravei esses dias. Fora a parte também que eu tive Covid, graças a Deus eu estou muito bem, mas enfim, juntando o Covid e a mudança, eu realmente não consegui gravar. Outra coisa que aconteceu também é que o meu ring light, que eu uso de tripé também como a minha iluminação principal, porque enfim, não sou uma youtuber aqui cheia dos mecanismos para gravação, ele quebrou e eu não faço ideia como quebrou. Então nesse momento eu tô gravando um vídeo, tem um monte de caixa em cima da outra para que o celular fique firme e eu consiga gravar. E tô com uma iluminação improvisada aqui. Então, gente, em breve vai chegar o ring light novo e eu espero que vocês tenham paciência. Acredito que semana ou na outra semana já está chegando e é isso. Vamos logo parar de enrolação e falar sobre o caso de hoje. Amber Tuccaro cresceu em Alberta, no Canadá. Ela e a sua família pertenciam a uma tribo indígena chamada de Mixeu Cree First Nation. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu vou deixar na tela para vocês como se escreve o nome dessa tribo. Em 2010, ela possuía apenas 20 anos de idade e ela já tinha um filho de 14 meses por nome de Jacob. Ela era uma mulher que desde nova ela lutou realmente pela sua sobrevivência e para manter ela e o seu filho financeiramente. Então ela ficava entre a casa da sua família e um abrigo também para mulheres. Amber também era uma jovem que era muito próxima da sua família, principalmente da sua mãe, Totsi Tuccaro. E como eu falei pra vocês, ela vivia na casa da sua família e em um abrigo para mulheres também. Nesse abrigo, ela conheceu uma mulher chamada Evangeline. E as duas, elas decidiram fazer uma viagem juntas, assim, por forma espontânea e levar também o Jacob nessa viagem, que era o filho de Amber. O local dessa viagem seria na capital de Alberta, por nome de Edmonton. E como ficar em um hotel no centro dessa cidade não era algo tão barato, as duas tiveram a ideia de, na verdade, alugar um quarto que ficaria em um hotel fora da cidade, mais próximo de lá, para que elas pudessem ir normalmente ter condições de pagar um quarto também. Então elas alugaram um quarto no hotel que ficava em Nisco Place Motel, que fica na cidade também de Nisco. No dia 10 de agosto de 2010, Amber ela falou para Evangeline que ela gostaria de ir na cidade naquele dia e a Evangeline concordou em ficar em casa olhando o Jacob. E gente, eu já mencionei aqui para vocês que a Amber era próxima da sua mãe. Quando eu digo próxima, ela era muito próxima mesmo. No decorrer daquele dia, a mãe de Amber achou super estranho que Amber havia parado de mandar mensagem de texto para ela. E as duas costumavam conversar com muita frequência. E uma coisa que foi mais estranha ainda é que o dia passou, a noite passou e apenas no outro dia, Evangeline contatou a mãe de Amber, a Totsi, falando que ela não havia voltado para casa e aquilo era absurdamente estranho, porque ela era muito próxima do seu filho, ela era próxima da sua mãe, ela simplesmente não poderia ter sumido assim. Então Totsi logo na sequência já ligou para a polícia do Canadá para avisar que Amber havia desaparecido. Mas logo naquela época, as investigações iniciais elas foram muito falhas e não levaram a sério o desaparecimento de Amber. O que o policial falou no telefone para a mãe de Amber foi que talvez a Amber estivesse por aí em alguma festa festejando e em qualquer momento ela poderia ligar de novo.
novo. E, gente, demorou 4 meses para que Tosti fosse entrevistada. 4 longos meses. E se você já acompanha casos, você sabe que os primeiros momentos é crucial para conseguir encontrar a vítima e, quem sabe, até encontrar a pessoa ainda com vida. Então é muito importante que a investigação seja levada a sério desde os primeiros minutos em que se delata um desaparecimento. Mas, gente, o desaparecimento de Amber não era tão simples assim. O Canadá, na época, vivia em um conflito de direitos humanos, principalmente no que se referia aos povos indígenas. E era muito comum que mulheres indígenas desaparecessem. Para vocês terem uma ideia, na época, as mulheres indígenas no Canadá eram 3% apenas da população, mas ao todo de mulheres que desapareciam ou sofriam de assassinatos, eram 10% das pessoas eram mulheres indígenas. Então, é muito desproporcional a questão que acontecia e não parecia ser uma simples coincidência. E tinha um local também que ficava a 79 quilômetros de onde Amber foi vista pela última vez, que parecia que era ali o epicentro, o local onde mais mulheres indígenas desapareciam. O nome desse lugar era a Rodovia 16, porém era conhecida como a Rodovia das Lágrimas. E não era uma simples coincidência ser justamente nesse local, que era onde acontecia diversos assassinatos de mulheres indígenas, era porque muitas vezes as mulheres enfrentavam pobreza extrema, enfrentavam diversas dificuldades, como até violência doméstica, tinham problemas também gestacional, e era muito comum que elas pegassem carona naquela rodovia para que pudessem ser levadas a algum hospital para receber tratamento. E ao invés de receberem tratamento adequado, infelizmente muitas pessoas se aproveitavam desse momento para praticar inúmeras crueldades com essas pessoas. De acordo com o que a gente vai ouvindo, pesquisando sobre esse caso, nós pensamos que não poderia piorar, mas infelizmente o quadro de como anda essa investigação piora ainda mais. No dia 28 de agosto de 2010, a polícia retirou o nome de Amber da lista de desaparecidos, mesmo ela nunca tendo sido encontrada, mesmo ela nunca tendo sido vista. Eles, na verdade, afirmaram que haviam visto Amber por aí, porém não foi feita nenhuma tentativa de realmente certificar-se de aquela suposta pessoas que eles viram era de fato a Amber. Porém, gente, a mãe de Amber, ela é uma mulher extremamente forte e ela lutou muito para que fosse feita a justiça no caso de Amber, para que os policiais procurassem Amber e houvesse uma solução nesse caso. E mesmo o nome de Amber ter sido retirado da lista de desaparecidos, a mãe dela continuou tentando fazer com que o nome dela voltasse para lá. Porém, gente, só foi depois de 1 mês que o nome da Amber voltou para a lista de desaparecidos. E apenas 2 anos depois é que foram começar a ter novas pistas sobre o caso, que a polícia divulgou um áudio onde supostamente a Amber estaria conversando com o seu assassino. Esse áudio era entre a Amber e o seu irmão, porque a princípio os policiais imaginaram que Amber já sabia que ela estava correndo perigo e ela ligou para o seu irmão para que o áudio ficasse ali aberto e que de alguma forma eles pudessem encontrá-la através daquela ligação. Inclusive, a mãe de Amber já tinha aconselhado ela diversas vezes a fingir estar no telefone por medida de segurança, porque Amber naquele dia ela tinha ido à rodovia para pedir carona e ir à capital. O telefonema teria 17 minutos no total, porém só foi liberado 61 segundos para que todas as pessoas pudessem ouvir. E eu vou falar aqui para vocês como foi mais ou menos esse áudio. A Amber a princípio perguntou onde estamos e aquele homem desconhecido falava: estamos indo ao sul de Belmont ou ao norte de Belmont. E Amber ela continuou falando: estamos indo para o norte de Belmont. E naquele momento Amber também começou a perceber que eles estavam indo para um caminho que não era o que era de costume de andar, e ela perguntou novamente: ei, aonde estamos indo? O desconhecido disse uma palavra apenas e depois não deu para ouvir o que ele falou. Amber disse: não, isso é também não deu para ouvir o que ela falou. E depois o homem desconhecido falou algumas coisas que não deu para entender direito, e ele falou as estradas secundárias. Então ele dava a entender que ele estava usando supostamente uma estrada secundária para chegar ao local. Amber continuou falando, dizendo: você está brincando comigo? E o homem falou: não, não estou brincando. Amber disse: é melhor você não levar, é melhor você não me levar a nenhum lugar que eu não queira ir. Eu quero ir para a cidade, ok? O homem continuou a falar: é uma extremidade da rua, ou seja, ele continuou dando
argumento que, na verdade, eles estavam indo por um caminho secundário. Amber continuou dizendo: ei, não vamos para a cidade, vamos. Ela já estava percebendo que aquele caminho não era seguro e não era correto. O homem continuou afirmando que eles estavam indo para a cidade. Amber falou de novo: não estamos. O homem repetiu: sim, nós estamos indo. Durante um tempo, então, Amber continuou a questionar e ela falou: então, para onde diabos essas estradas estão indo? Ele falou: para a rua 50. Amber questionou: rua 50, tem certeza? E ele continuou falando: absolutamente. Amber perguntou de novo: ei, onde estamos indo? O homem falou: rua 50. A Amber questionou: rua 50. Então, continuou assim, a Amber questionando se eles estavam indo para a rua 50 e ele falando: sim, estamos indo para a rua 50. Então, gente, tem diversas partes nesse áudio que está inaudível, e fora a parte que foi liberada apenas 61 segundos, então são 17 minutos de áudio. E não dá pra gente realmente saber se tinha mais coisas, se tinham sons de violência também. Mas só que esse áudio, com isso que eu falei pra vocês, já é extremamente esquisito e já também, se dá a entender muito bem que Amber estava sendo levada para um lugar onde não era seguro e ela não gostaria de ir. Outra coisa também que eu me pego questionando é que esse áudio foi usado 2 anos depois, sendo que a Amber ligou naquele momento para o irmão dela ouvir o que estava acontecendo. E por que esse áudio nunca foi investigado antes? Por que os policiais simplesmente não tentaram verificar quem era o homem naquele áudio? E, gente, a partir daquele momento em que o áudio foi liberado, 3 testemunhas já foram falar que elas conheciam de quem era a voz daquele homem. O nome daquele homem seria supostamente Pat Carson e ele já era conhecido por ser um criminoso sexual de Alberta. Gente, eu fui pesquisar um pouco sobre este Pat Carson. A princípio, ele tinha um rancho onde era comum ele levar mulheres para lá, onde ele prometia que essas mulheres iriam para trabalhar, mas ele acabava assediando ou até abusando sexualmente também. Tem até um blog que tem diversas mulheres que falam que foram para lá na promessa de que iria trabalhar e que ele fez isso e aquilo com elas. E também tem casos de outras mulheres que receberam proposta de emprego, mas elas começaram a suspeitar, porque Pat, ele parecia que estava muito desesperado para que aquelas mulheres fossem para lá, e elas não acharam que aquilo era uma atitude de alguém confiável. Então, felizmente, elas não foram para lá. Mas, gente, até hoje, em pleno 2022, 10 anos depois em que esse áudio foi liberado, não existe uma resposta clara do porquê esse áudio não foi investigado corretamente, do porquê ele só foi liberado para o público ouvir 2 anos depois. Não se sabe se, assim quando Amber foi desaparecida, se a polícia já sabia da existência desse áudio, se foi depois também. Mas, enfim, existe um mistério muito grande nesse quesito que não deixa de ser um tanto quanto estranho. Infelizmente, alguns dias depois em que aquele áudio foi liberado, o corpo de Amber foi encontrado já sem vida. O corpo foi encontrado a apenas 17 minutos de distância de onde ela estava hospedada, lá naquele hotel. O corpo dela foi encontrado por alguém que estava passeando a cavalo naquele local. Gente, como eu falei pra vocês, o Canadá vivia e praticamente ainda vive, se você for levar em consideração, nesse conflito de direitos humanos com pessoas indígenas, e as mulheres desapareciam e eram assassinadas com frequência, porém mais da metade desses casos não eram resolvidos, inclusive a Amber Tuccaro, o caso dela também não foi resolvido até hoje. Apesar de saber que supostamente aquele áudio era do Pat Carson, que estava falando com Amber, ele não foi preso, ou o caso até hoje não foi resolvido. Em 2019, a polícia escreveu uma carta de 120 páginas pedindo desculpa à família de Tuccaro. Porém, gente, desculpa simplesmente não é algo tão simples assim. É preciso que, além dessas desculpas, eles trabalhem até hoje para recuperar. Não sei se dá para recuperar o tempo perdido, para que consigam realmente saber o que aconteceu com Amber Tuccaro e que a pessoa que fez isso com ela pague pelos seus pecados. E outra coisa também mais triste ainda é que quando o corpo de Amber foi encontrado, não foi encontrado apenas o corpo dela, tinha ali o corpo de mais 4 outras mulheres indígenas também, e que também estavam pedindo carona. E a mãe de Amber chegou a declarar que ela jamais iria desistir do caso, inclusive é ela que cuida até hoje do Jacob,
o filho de Amber, que infelizmente perdeu a sua mãe com apenas 14 meses de vida. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso também. Se vocês têm alguma dica para eu trazer aqui no próximo domingo, é só deixar aqui embaixo. Eu agradeço você por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos também. Muito obrigada, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!